E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda semana aqui no canal do blog no YouTube. Por isso, eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. Se inscreva no canal, compartilhe, que ajuda demais. E todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, presidente, o homem que manda no futebol cearense, o homem que tem um moral sem tamanho, rapaz, com o Edinaldo Rodrigues, com a FIFA. O homem estava agora campeão da Copa América de futsal. Rapaz, enfim, presidente, que honra, que alegria. Enfim, o senhor aceitou meu convite, hein? Olha, faz tempo. A vontade é grande, a agenda que não deixa, o momento que não deixa. Mas aí, o Campeonato Cearense encerrado, já estamos começando o trabalho de acompanhamento dos nossos clubes filiados na CBF, as competições A, B e D. Isso. E estamos aqui prontos para conversar, debater sobre o nosso querido futebol cearense, inclusive nosso campeonato que acabou e encerrou-se agora há pouco tempo. Por sinal, eu queria que o senhor me ajudasse, que eu quero saber como é que o senhor se desvia das críticas, porque, ó, para o Fortaleza, o senhor torceu o Ceará. Para o Ceará, o senhor torceu Fortaleza. Para o Ferroviário, o senhor só quer saber dos dois grandes. E para o interior, o senhor só presta para os times da capital. Me diga aí como é que o senhor consegue se desviar disso aí, que eu quero aprender também. Kempis, é o costume, a gente já está acostumado há muito tempo. Eu sou calejado. Antes de ser presidente, eu já conhecia esse trabalho, na época que eu estava no TJD, era diretor da federação, já tem esse costume, esse enraizamento. Torcedor do Fortaleza fica chateado porque eu não puxo um pouquinho para o Fortaleza. Ceará tem que ficar de olho nele porque ele é Fortaleza. Ferroviário, como você diz, nem é Ceará, nem é Ceará ou Fortaleza, não interessa, só não é Ferrão. E no interior, principalmente no Cariri, que acho que o grande fracasso hoje do futebol caririense a culpada é a própria Federação Cearense de Futebol. Porque o senhor só dá cabimento para o povo daqui. Só isso aqui. A federação é só capital. A federação é só capital. Por exemplo, falando em Ferroviário, como é que está essa SAF aí? O que é que chegou para o senhor? Como é que o senhor vislumbra o Ferroviário? Kempis, eu recebi uma visita só dos investidores, os portugueses, estiveram lá junto com a direção do Ferroviário, mas depois de lá para cá não teve mais, antes da Assembleia que eles tiveram de organização. Não sei se você sabe, eu sou sócio do Ferroviário também, conselheiro do Ferroviário também. E quero saber também, estou cobrando do Adesso uma posição concreta, porque já começa a temporada, a Série D. Nós estamos ainda disputando a Copa do Nordeste, estou muito feliz com a campanha do Ferroviário, já está classificado para as demais fases da Copa do Nordeste, mas vem a Série D. A Série D não é lugar do Ferroviário, ele tem que voltar à Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Presidente, uma coisa que eu tinha muita curiosidade, muitas vezes as pessoas me perguntam, essa premiação, quando chega para os clubes, por exemplo, o Ferroviário passou agora, isso fica alguma coisa para a federação? Porque o pessoal, a federação recebe, a federação recebe. Só explica para o pessoal como a CBF manda esses valores, passa para o senhor, não vai direto para os clubes? Não, antigamente, passava pela federação. Nas gestões anteriores ao do Edinaldo. A partir do Edinaldo assumiu, vai direto para o clube, para a conta pessoa jurídica do clube. Quando o clube tem algum problema de pendência financeira e tudo, aí a CBF aguarda essa situação, para poder, a pedido do clube, olha, não me paga agora não, que eu estou com uma pendência na justiça, nessa conta e tudo, eu vou tentar ver se eu consigo bater para vocês depositarem, porque senão vai tirar 10%, 20%. Agora, com toda certeza, toda segurança, eu posso dizer, a federação não recebe um tostão de premiação de clubes, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, que agora vai estar lá, e demais clubes, de maneira alguma. Por quê? Porque não faz jus isso ao regulamento. A federação não tem participação em competições nacionais ou internacionais, no caso do Fortaleza na Libertadores. Presidente, uma coisa que você falou do Maracanã, é incrível o crescimento do futebol cearense, né? De uns tempos para cá. Eu acho que para muitos é coincidência, mas eu acho que isso também é fruto de um trabalho gigantesco que você faz junto com os outros dirigentes. Claro que passa tudo por um conjunto. Mas que crescimento. Hoje é Libertadores. O Maracanã está na terceira fase da Copa do Brasil, por exemplo. O Ferroviário novamente nas quartas de final de Copa do Nordeste. Então, assim, é um trabalho gigantesco dos clubes, sem dúvida alguma. Mas como é que a federação trabalha para ajudar os clubes? Kempis, você se lembra, 15 anos atrás, você estava começando, e eu também estávamos conversando, e a gente tinha aquele sonho, aquele desejo de um crescimento do futebol cearense. Antigamente, os gestores da federação,
o Fares, o Mário Degésio, o Barroso, aqueles que já passaram pela federação, eles tinham um pensamento de que o futebol cearense deve ser aquele nosso, entre aspas, manjadinho, de fevereiro até dezembro, 3 turnos, quem vencesse um turno ia para a final, se fosse 2 turnos, o Ceará vencesse Fortaleza 1, aí entrava mais um clube na fase classificatória, sempre tinha um triangular no final do Campeonato Cearense. E aquilo ali vivia, e isso intercalado com o quê? Copa do Brasil, que ia um representante só, e um representante no início da Taça Ouro, Taça de Prata, dentro de uma Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. E eu sempre via essa situação de ficar vivendo somente aqui dentro do Ceará, uma situação menor. Eu observei o futebol do Rio Grande do Norte. Não sei se você lembra que o ABC e o América foram para a Série A e depois ficaram na Série B. E a gente não estava. A gente estava só com o Ceará na Série B, Fortaleza na Série C, não tinha nem Série D naquela época. E eu ficava pensando, por que não a gente tentar galgar espaço dentro do futebol brasileiro? E assim foi feito. Quando eu procurei os presidentes da época, eles disseram, não, vamos ficar no nosso campeonato. Esse campeonato de nós que é o bom, o torcedor gosta disso, Castelão lotado, o Romeirão bom, o Junco na época Sobral, muito bom e tudo. Tá tranquilo, não tem essa preocupação. Mas aí, quando eu assumi a federação, eu vou procurar coisa nova. E fui diretamente na Paulista, na época era o Marco Polo da Unério, que era o presidente. E ele abriu as portas da Federação Paulista e eu trouxe todo o know-how, tudo que era feito na Federação Paulista, claro, em menores proporções, eu fiz aqui no futebol cearense. E, na época, os presidentes dos clubes grandes eram o Evandro e o Jorge Mota, do Fortaleza e do Ceará. E mostrei a eles o que é que tinha de projeto de trabalho. E eles apostaram também nessa situação. Eles não queriam fazer a mesmice dentro do Fortaleza e do Ceará. E dentro disso aí foi crescendo esse trabalho, foi o trabalho realizado pelo Evandro no início do Ceará, que galgou naquela época o tiro em 2010, 9, 10 e 11, para poder crescer dentro do futebol brasileiro. O Jorge foi acompanhando. Hoje, dentro do futebol brasileiro, é o Marcelo Paes que está dirigindo, mas o João Paulo está fazendo uma belíssima da administração. E isso tem por trás um pouquinho de federação, tem aqueles 5%, 10% de ajuda, de apoio dentro dessa situação. Até porque eu, com eles e os demais clubes que representam o futebol cearense, dentro das competições nacionais, quem representa eles sou eu, é a Federação Cearense de Futebol. É lá que eu vou reclamar da arbitragem, junto com eles, é lá que eu vejo a tabela lá, consulto lá o meu amigo Júlio Avelar. Júlio, não quero esse horário não dá certo. Marcelo, dá certo esse jogador? É tanto que você faz tempo que não diz que cadê a regularização do Chiquinho da Silva? Cadê a regularização do jogador que foi contratado anteontem ou ontem? Não, já tem condição de jogo. Por quê? Porque o trabalho que a federação faz de acompanhamento, de inserção dentro do registro é feito. É o trabalho de arbitragem nacional para os nossos clubes. Esse é o trabalho da federação. Quando termina o estadual, Série A, claro, porque nós temos B, C, Fares Lopes e tudo. Mas aí é o nosso acompanhamento para o clube. Para o clube não se preocupar com isso, preocupar somente com o trabalho de campo, para que ele possa trabalhar. Claro, no auxílio, no apoio, João Paulo... Presidente, estou precisando falar com o presidente Reginaldo, a situação de liga e tudo. Vai lá, a federação trabalha essa situação. O Marcelo Paz, mesma coisa. O Adesso Ferroviário. Quer dizer, é todo o trabalho que a federação faz. E de crescimento. Nós já tivemos em casa, dentro desse período, teve uma Série B. O Guarani Sobral foi o primeiro campeão brasileiro do futebol cearense, que é um orgulho que eu tenho, que foi eu que entreguei o troféu dentro da nossa gestão. São coisas que o futebol cearense vai passando e vai galgando. Agora, hoje é a moda ou o momento de quê? Clubes e empresas, SAFs, clubes que trabalham com pessoas jurídicas. Aí vamos ver, Floresta, o próprio Cariri, que lá o Cariri está começando, entrou numa de futebol, não deu certo, tem que trabalhar a parte empresarial, o Raimundinho já tem essa certeza, foi mostrado isso para ele. Tem o Floresta, tem o Tirol, agora que está fazendo um bom trabalho, vai participar do Campeonato Brasileiro, Série D. Quem diria isso? O Grêmio Pague Menos, do início, que era um clube recreativo dos funcionários da Pague Menos. Quer dizer, o futebol cearense vai trabalhando, vai mudando dentro da esfera. Passamos o futebol do Rio Grande do Norte, passamos o futebol da Bahia, Pernambuco, Goiás, Pará.
Quer dizer, hoje nós somos a 6ª melhor federação do Brasil, graças aos clubes e graças ao trabalho da federação, dentro da própria CBF, de acompanhamento dos seus filiados. Muita gente só olha para o lado profissional, né? Eu sempre falo, sempre aqui, o Neivaldo esteve aqui, o pessoal, o Hudson do Ceará, que é hoje o chefão lá, junto com Israel Portela, lá na cidade de Vozão, sempre fala, e todos... Um belo trabalho, viu? O Sandro passou aqui e o Sandro sempre falou que o trabalho que a federação, sob o comando do presidente Mauro Carmelo da base, é um negócio gigantesco. É claro que o profissional é o que tem a maior visibilidade, mas o trabalho da base, eu sempre gosto de falar isso também. Olha, existe um futebol cearense de base e feminino antes e depois da gestão Mauro Carmelo. É inquestionável isso. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a base, o que é que você pretende para esse ano, que os clubes sempre vão lá, porque o clube nunca está satisfeito, né? O Santos esteve aqui, rapaz, é ótimo, mas poderia ser assim, mas poderia... O que é que o senhor está planejando? O Sandro reclamava muito de arbitragem. Rapaz, aí eu pergunto, a primeira coisa que eu fazia, eu pergunto para o Sandro, e hoje, eu brinco com ele ainda, tá morando fora, trabalhando, acho que é no futebol mineiro, né? Isso, dentro disso aí, mas eu pergunto, e a arbitragem aí é melhor que a nossa? Esse presidente, não entra nessa não, eu fico cabeça quente e tudo. Mas, Kebs, quando assumiu a federação, o futebol cearense, nós só tínhamos uma competição de base, que era o Sub-17. Era um campeonato Sub-17, onde juntavam-se os clubes profissionais e os não profissionais, ou seja, os amadores, aqueles clubes de bairro, Estação da Antônio Bezerra, o Rio Branco, o próprio Floresta da época, Santa Cruz do Urol, nosso falecido amigo Urol e tudo. Havia somente o campeonato Sub-17 e também um torneio, uma Copa Sub-20. Puxa vida, eu sempre fui inclusive jogador, tentei ser jogador, jogando pelo São Gerardo, e eu só jogava a famosa Copa Alvinegro. Muito torcedor vai lembrar. Essa Copa Alvinegro é uma competição que, lá no Carlos em Capinto, era uma loucura de garoto, onde era uma espécie de uma peneirada que havia. E eu joguei aquela Copa, morto de feliz, uma competição e tudo. Eu tinha 15 anos, 14 anos. Eu disse, nossa senhora, nós temos essa condição de fazer. E fui, claro, novamente, pescar no futebol paulista, ver o que é que o Reinaldo estava realizando, estava sendo feito. E gostei e trouxe o organograma, toda a formação para o futebol de base. Hoje nós podemos dizer, nós temos Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sub-23, dentro do nosso calendário. Para esse ano, nós já estamos pesquisando, já acho que vai dar certo, fazer uma Copa eminentemente do interior, Sub-17. Ou seja, as ligas fazem os seus campeonatos, as ligas filiadas. Liga de Sobral, Liga de Juazeiro, do Crato, Liga de Iguatu, faz seu campeonato local, Sub-17, sai de lá um clube, uma seleção, e lá vai ser jogado, regionalizado. Dentro dessa situação, nós estamos começando a pescar e eu acho que vai dar certo. Nós criamos há pouco tempo... Mas qual categoria? Sub-17. Porque aí foi o pedido dos próprios clubes para observarem esses garotos, Maravilha. Para dar essa condição a eles. Nós já está no papel, planejamento, eu acho que agora em abril eu vou me reunir novamente com as ligas adoraram, e dentro dessa condição, dentro do calendário deles, para fazer isso aí. Eu tive pouco tempo lá em Juazeiro, eu já soube que no Cariri já está começando essas competições, lá em Barbalha e no Crato. Quer dizer, dentro dessas condições, nós vamos formar novos jogadores, novos atletas no interior, que é a nossa base. O futebol cearense sempre teve um jogador de atleta de base, e é importante para isso. Dentro dessa situação, vai ter essa competição. E nós temos já, vai ter pelo terceiro ano, a Copa Manjadinho. Gente, é um sucesso. Quem puder ver no mês de julho, que é o mês das férias dos garotos, Sub-13, Sub-15, Sub-11, os garotinhos Sub-11, chuteira, é a coisa mais linda do mundo. Isso. Futebol feminino, Sub-15 também. A Copa Manjadinho é um sucesso. É um sucesso. Eu gosto, quando eu chego no Castelão, no estacionamento ali, chegou um pai e um garoto, torcedor do Ceará, e chegou, papai, é o presidente, o homem que manda. Aí eu cheguei pertinho, né? Claro, com um elogio desse, ele chega perto, né? Aí ele chegou, presidente, esse ano eu posso jogar novamente o Manjadinho, né? E quantos anos você está? Eu estou com 13 anos agora. Eu joguei no Sub-12, agora Sub-11. Pode, está inscrito. Pode ir lá na federação se inscrever, não tem problema nenhum, não. Quer dizer, é um futuro do futebol cearense.
fazer esse trabalho. E é dentro disso aí que a gente pensa. A gente passa, mas o que fica é o trabalho que a gente realiza. Total. Presidente, eu acho que é inquestionável o seu trabalho dentro do futebol cearense. Eu acho que é inquestionável. Os clubes já reconheceram isso. Como é que a gente faz para expandir um pouco mais? Como é que a gente consegue que a CBF dê mais visibilidade para a base? Por exemplo, ela tem um campeonato brasileiro em que ela usa o ranking. Por que não usar de outra forma? Você não pode deixar times como Ceará, Vasco, Vitória, Sport, América de Natal, ABC de fora, presidente. Seria necessário o crescimento. Remo, Paysandu, presidente. Como seria grande um campeonato brasileiro maravilhoso de base dessa forma? Olha, com a gestão da Edinaldo, ele já criou algumas competições de base. É o Sub-20, o qual o Fortaleza está disputando a A, e o Ceará na B. Tem o Sub-17, tem Copa do Brasil de base, Sub-20, Sub-17. Torcedor, acompanhe, é muito importante para os nossos clubes, dentro dessa situação. Hoje me parece que tem um jogo grande Fortaleza e São Paulo, pelo Sub-17 lá no PV. E dentro dessa estrutura, a federação está acompanhando. O Edinaldo está fazendo um trabalho de base muito forte. Você lembra que, quando ele era presidente da Federação Baiana, tinha um campeonato de base muito bom e tudo. Tem uma competição, Copa do Interior, lá também, intermunicipal, que era o nosso antigo intermunicipal da nossa querida PCDEC. Dentro disso aí, e o Edinaldo é muito sensível a isso. Mas ele precisava começar de alguma maneira. Eu fui voto vencido. Não, mas então há esse movimento. Dentro da estrutura, para crescer, para a competição. Por quê? Porque ele tinha que pegar pelo ranking, infelizmente. E o ranking não está galgando todos os clubes de formação, clubes fortes. E ele pegou o ranking nacional. Eu fui voto vencido. Eu pedi a ele para que colocasse indicações dentro dessa estrutura. Como era? A federação poderia. Você tem quantos clubes você pode indicar para uma Copa do Brasil, para uma Série D? Eu acho que seria justo que cada federação pudesse indicar. Colocar seus clubes, os campeões e tudo. Mas não, ele utilizou o ranking. Está sendo feito dentro da estrutura, mas nós estamos acompanhando, torcendo que o Ceará passe logo para a Série A. Então há um movimento. É possível que isso, num futuro próximo, possa acontecer? Sim, pode. Isso é um movimento dos clubes também. Das federações dos clubes, de dentro da situação de crescimento, de expandir essa base para o futebol brasileiro todo. Ele precisa mais ainda, porque a base do futebol brasileiro é muito grande. E assim, voltando para nós aqui para dentro, presidente, você falou do interior. Rapaz, que maravilha, porque, presidente, eu sou do interior, sou de Crateús, o senhor sabe disso, todo mundo que me acompanha aqui sabe. Eu sinto Já o Crateús vem para a terceira divisão de novo, viu? Tomara, já tive contato lá, rapaz, a nossa prefeita lá, Janaína, ela está com vontade, ela gosta de futebol e do trabalho, e acho que Crateús vai pintar já na terceira divisão. Tomara, presidente. Mas, presidente... Para você sofrer junto com o seu Corinthians, né? Oh, meu Deus do céu. Mas, justamente isso, presidente. Rapaz, existe tanto talento no interior, presidente. Demais. Tanto talento. Demais. Assim, eu acho que merecia. Essa Copa do Interior, quem sabe isso. Mas, presidente, isso tem que ser feito em parceria com os clubes da capital, presidente. Sim, precisa. Não deixe de falar com o Ceará e Fortaleza, Ferroviário e Floresta, que tem bases muito boas, que dê uma olhada para esse pessoal. Eu já cheguei aqui, o Paz, eu já falei para ele, já falei para o Haroldo. Eu acho legal que todos falam, não, mas a gente já tem. Não, a gente tem os olheiros, já tem os olheiros. Eu disse, rapaz, pois cadê? Vamos abrir os olhos, né? Vamos lá, porque vamos abrir os olhos desses olheiros. Então, isso é muito importante para nós do interior, presidente. Então, que dê certo essa Copa que o senhor está pretendendo fazer. Todas as competições de base da federação, ela é transmitida pela FCF-TV. Sim, isso. Nós temos uma parceria também forte agora com a TVC aqui e tudo, para acompanhar esse futebol de base, a estrutura do futebol. Vocês sempre permitem as finais e tudo. E nós transmitimos todos os campeonatos. Quer dizer, todos os jogos dos nossos clubes da base estão catalogados, estão agendados e tudo. Vamos botar esses olheiros para abrir o olho e ver esse jogador do interior. Tem um jogador bom. Tem demais. Tem jogador. Falar interior... E o lado social, viu? Nem se compara, para tirar esses meninos da droga, do vício e tudo, do álcool e tudo. É muito importante que tenham uma iniciação profissional. Esse trabalho que o Tirol faz, presidente, é espetacular. O seu Deus Imagem já vê aqui. Demais, é um negócio demais. É gigantesco. Fico muito feliz. É um novo clube formador do futebol cearense, com muito orgulho. Que maravilha. Nós já temos 3 clubes dentro do Ceará, Fortaleza e o Tirol. Estamos trabalhando Floresta também. Falta pouquinha coisinha as exigências da CBF para que possamos também trazer o Floresta para ser um clube formador, diplomado, certificado. Isso é muito importante para a gente também.
Falando, só para completar sobre essa parte do interior, como é que você vê o futebol do Cariri, presidente? Como é que tá? O que foi que aconteceu que esses times de lá não conseguiram? A gente viu o Iguatu fazendo um trabalho tão bacana, né? Tão bacana. O Antônio está fazendo um trabalho muito bom, está crescimento. Agora, ele ficou muito só no final e não deu a condição, por conta, até mesmo posso dizer, problemas políticos dentro do município. O prefeito sai, o prefeito entra, não sei o quê. Houve a instabilidade da ajuda. Infelizmente, o futebol do interior ainda é muito enraizado com a prefeitura. Pois é, presidente. O senhor consegue enxergar que é possível o interior se livrar? Eu estava até brincando, conversando com 2 dirigentes. Aqui do futebol cearense, e aí diz, rapaz, eu acho que a culpa é nossa mesmo. Mas por quê? Porque aqui o futebol cearense acostumou a botar o nome do time e o nome do município. E ficou muito ligado a isso. Pouquíssimos clubes são diferentes. Aí Casa, talvez Floresta, Aliança, mas não é. Sempre Crato, Crato, Juazeiro, Crateús. Sim. É muito o costume da cidade e tudo. Eu acho que ficou enraizado esse poder público dentro das direções dos clubes e tudo, que eu estou tentando de toda maneira sair. A federação hoje é totalmente desligada do poder público. Sim. E isso nós estamos mostrando. Hoje, Ceará e Fortaleza não dependem mais do poder público. É uma ajuda, é um apoio que o governo do estado dá, que a Prefeitura Municipal de Fortaleza dá, mas é um apoio, não é aquela ajuda essencial que precisava, que quando você lembra, como repórter, com um gravadorzinho, o dirigente do clube, não, nós estamos esperando dinheiro do governo para poder pagar a folha, para dar a condição de jogo. Hoje não é, é uma ajuda, é um complemento, é um apoio, e é mais a visibilidade para o estado e para o município ter um escudeto da sua camisa, dar essa condição para eles. O senhor acha que é possível? É possível, por exemplo, a gente tem uma discussão, a gente tem um grupo lá de Crateús e a gente fala muito. Se seria possível Crateús voltar a ser um time, começar na terceira divisão, sem o apoio da prefeitura. Todos foram unânimes lá. Cara, é impossível. O empresariado não há dinheiro suficiente, futebol está caro. Demais. Caríssimo. O custo de um jogo, meu Deus do céu, você tomou um susto. Não é federação, pelo amor de Deus, a federação recebe um percentual da renda, 5% do valor da renda. Se a renda deu R$100.000, ela recebe R$5.000. Quer dizer, não é a federação, é o custo de fazer um jogo. Hoje, depois da entrada da lei do esporte, lei Pelé, lei do esporte, tudinho, o custo para fazer um jogo é muito ruim, muito caro. É o portão ali, tem que ser fechado, tem que ser abrir para fora, abrir para dentro. É a cadeira que tem que ser diferenciada. É a situação do policiamento, só pode ser tantos policiais. Tem que ser 2 ambulâncias no mínimo, porque é uma ambulância para o torcedor, outra ambulância para os jogadores. E tudo isso é custo. A arbitragem é cara, porque é um profissional liberal que está dando essa condição. Tudo isso dói no bolso do empresariado, dói no bolso daquele investidor. É tanto que esse trabalho nós estamos tentando fazer de toda maneira e foi um êxito junto ao governador Eumano, lá no caso lá de Juazeiro. Sim, para voltar a Arena Romero a funcionar, houve essa necessidade, houve essa situação e ele foi muito sensível disso. O Eumano é um desportista, torcedor do Ceará, vibrador, gostava da arquibancada na época e tudo, conhecia o governador naquela época e tudo. E dentro disso aí, rapidamente ele tomou providências que abriu a condição para que o Romeirão tivesse de receber seus clubes. Infelizmente, um do Juazeiro, mas o Crato está usufruindo, está brigando para ver se vai para a primeira divisão por lá. Como é que o senhor vê o retorno desses clubes? Rapaz, eu estou falando muito interior. Já eu falo de Fortaleza e Ceará, meus amigos. Desculpa, é porque realmente é um tema instigante. Como é que você vê o retorno? Pelo menos voltar, né? Foi tão bom Itapipoca, Maranguape, Crato e Quixadá fazendo as semifinais. Eu sei que a gente fala muito do tradicionalismo, é bom ter o novo, o Tirol, o Floresta, são a prova disso. Sim, claro. Mas como é bom, né, também? Chega assim, né? Pô, Quixinha, o Cratinho de Açúcar, Itapipoca, o moleque travesso. Pô, isso é muito bom. Eu morro de pena da situação hoje do Guarani de Sobral, o Guarasol. Por sinal, eu quero, por favor, não esqueça, vai falar que parece que estão querendo mudar o nome lá para o Centro Esportivo União. Não é assim não. É diferente, um pouquinho diferente. Tá bom, perfeito. Não, mas fala, como é que o senhor vê esse retorno desses clubes? Olha, eu fico feliz. Por quê? Porque são clubes tradicionais, clubes de torcida. Tem a sua torcida. Sim, claro. Como é bom e importante o torcedor do interior deixar de torcer Ceará e Fortaleza para torcer seu clube do seu município. Torcer Quixadá, torcer Itapipoca. Vai ser grandes jogos, vai ter agora nas finais da segunda divisão. Pode ter a certeza de que aquele que subir, os 2 clubes que subiram, vai ser uma boa representação dentro do futebol. Com toda a importância de que eles estão se esforçando. É um trabalho muito forte dessas 4 equipes. O Manel, lá do Maranguape,
trabalhando para construir um futebol de base muito forte lá do Maranguape. Quixadá, que passou um tempo distante, mas agora voltou, está coeso. O Abelhão está gostoso de ir para os jogos lá, dentro dessa condição. Tapipoca já bateu 2 vezes na trave, não deu para a condição. Perdeu o jogo na última partida, a classificação na última partida. Quer dizer, tudo isso aí é bom. E o Cratinho está vindo lá com o Cratinho de Açúcar com a vontade de representar o futebol do Cariri. Rapaz, que maravilha, que maravilha. Presidente, e agora vamos falar aqui de Ceará. Por favor, me faça um balanço. O que você achou desse campeonato cearense 2025? Foi conforme esperado? Foi, porque nós tínhamos a condição de que um patrocinador maior. Nós tivemos a condição de distribuir bons valores para os clubes. Os clubes não tiveram despesa nem de locomoção e nem também de hospedagem. Nós copiamos o que a CBF faz. Bacana. Isso é muito importante. Como também não posso esquecer, a segunda divisão, a federação também paga a hospedagem, viu? E a alimentação, a segunda divisão. Nós não pagamos transporte, como pais da primeira divisão. Pagamos na segunda divisão, voltando um pouquinho para cima, pagamos também, antes que eu me esqueça, a arbitragem. Ótimo. Todinha. Eu lembro quando eu trabalhava na acompanhar a segunda divisão. A arbitragem da primeira não, os clubes pagam, mas a segunda nós pagamos a arbitragem e transporte dos clubes. A primeira nós pagamos a alimentação, a hospedagem e a condição São de parentes. Meus amigos, só para você ter ideia, quando eu trabalhava na federação, olha para você ver como a situação não é fácil, né? A federação não pagava a arbitragem naquele tempo e tal. Então os clubes reclamavam. E tinha clube que sabe o que fazia? Como que pagava era o clube? Se o árbitro não fizesse uma boa partida, não pagava. Porque tem que pagar antes. Não, isso. Eu pago depois. Com a renda, com o dinheiro da renda. Isso, a renda. Está chegando a renda, vá lá para o campo. Então, para você ver como era difícil, como é difícil e como é importante a federação pagar a arbitragem, até para encerrar também nesse negócio. Não, aquela conversinha antes do vestiário ali, tudinho, que tinha, gritava e tudo. Não é mais tempo de Luizinho Torquato fazendo confusão e fazer zoado e sobrar. O sinal tem que vir aqui. Fora do ar, conversa tudo. Depois vamos conversar lá comigo, Luizinho. Tem muita história, tem muito folclore. Muito boa. Aí tem, o Cláudio Lavô também pode ser um bom nome para você vir. O Cláudio Lavô tem uma história muito bonita lá pelo Icasa e tudo. Pode ter certeza que seria um bom papo também. Mas continue sobre a Série A do dentro da Série A, houve essa reestruturação, um bom patrocinador que deu essa condição, deu a premiação aos clubes campeão, o Ceará. Foi a 3ª maior premiação do Brasil. É bom ressaltar, perdemos para Paulista, para Goiânia, e o cearense é o 3º lugar. Maravilha. De valores. Foi muito importante essa premiação, essa ajuda. Os clubes recebem valores também individuais, pela condição dele de disputar a competição, onde ele vai pagar o registro, onde ele vai pedir um valor para poder fazer uma viagem e tudo, dentro dessa estrutura toda, para que ele possa fazer um bom papel. Disso aí. E já está todo mundo pago, viu? Tem isso também, pode informar vocês. Ninguém está devendo nada a ninguém. Iguatu recebeu o seu. Iguatu recebeu o seu, o Maracanã recebeu e tudinho, dentro dessa estrutura. Porque a gente tem uma estrutura boa hoje, financeira da federação, esse trabalho que é feito. Antes, quando você estava lá, era um pouco amador ainda, nós tínhamos ainda uma situação de aprender o que era um pouquinho de bom e da Federação Paulista. Eu sempre enfatizo a Paulista porque é a primeira federação do Brasil e nós temos que trabalhar e copiar o que é bom. E é isso que nós estamos fazendo, dentro dessa estrutura. Eu estou tranquilo, a fórmula excelente, porque motivou o campeonato. Uhum. Nós tivemos um pouquinho de problema nas finais por conta do Castelão. Aí é gramado, não é federação, não é clube. Mas aí, dentro dessa situação, nós soubemos trabalhar e agradecer à administração do PV e ao governo municipal, que abriu o PV. Gente, teve jogo de manhã, de tarde, de noite. Com exagero, mas de manhã e outro dia de manhã também. Quer dizer, houve um esforço muito grande do PV, foi um trabalho muito bem feito lá dentro do PV, para receber grandes jogos, enquanto o Castelão se recuperava, enquanto o gramado do Castelão dava essa condição. E nós vamos trabalhar ainda um pouquinho, já tive conversa com o Rogério Pinheiro, de levar alguns jogos do brasileiro para o PV também, para que o gramado do Castelão respire um pouquinho, para que dê essa condição. Embora a gente não saiba, ou um jogo de menor porte para o Fortaleza, mas é um jogo importante para o clube conseguir os 3 pontos. Será que esse trabalho aí vai ficar por conta do Paz ou então do João Paulo do Ceará, saber qual é que jogos que vai demandar para o PV. Eu ainda sonho, em vez de quando eu boto na mesa, rapaz, vamos jogar no Romeirão? Vamos para Juazeiro?
É possível, presidente? Pode, Isso é sim, possível, né? pode, sim. É A gente possível. consegue na CBF, lá dentro do prazo legal Claro, e tudo. claro. Mas até agora eles não... Presidente, mas aí, mal, tem problema de transporte, hospedagem, tudo. Sim, e aí, se der. Rapaz, tudo. eu dei uma ideia pro Paz. O Marcelo Paz disse que o clube estava um pouco fora de sintonia com a torcida estava reclamando. Eu disse, por que você não abre um treino, faz um treino? Não, mas aqui no PV, o Ceará não fez, pelo menos foi lá. Faz, não, às vezes, mas é dificultoso. Um treino. A logística é muito complicada. Ele disse que a logística era complicada. Eu disse, rapaz, então tá difícil. Mas eu acho que assim, para Juazeiro, rapaz, seria um espetáculo. Eu acho que sim. Um Ceará ou um Fortaleza? Você já imaginou um Ceará ou um Fortaleza jogando lá? O Ceará recebe... Por exemplo, o Ceará joga... Enquanto esse programa está sendo gravado, meus amigos, tinha um jogo Ceará e Grêmio. Isso. Já imaginou um Ceará e Grêmio, presidente? Um Ceará internacional lá na Arena Romeirão. Rapaz, seria um espetáculo. Seria uma festa. E não é só... Juazeiro, aquela região toda. Isso. Do Cariri, toda, todinho. claro. Guatu para baixo, todo mundo iria para o jogo lá. O pessoal gosta muito de futebol. E foi tanto que o vereador Camilo, o ministro Camilo, fez um esforço muito grande para recuperar lá o Romeirão e fazer aquela arena maravilhosa. Por exemplo, falando de arbitragem, por exemplo, a Eveline Almeida, que maravilha, né? Eu encontrei com ela na final para dar um abraço, esse parabéns, você merece. A Loura é danada. É uma heroína. Que é nosso tempo, né? Sem dúvida. Ela apitava e tudo, E aquele esforço, aquele pessoal preconceituoso Demais. E tudo, e ela lá, naquela garra e tudo. Eu tenho um carinho muito grande para a Eveline. A Eveline, engraçada, ela estava aqui comigo. Ela era diretora da escola de arbitragem. Alzi Brilhante, que é uma homenagem muito grande ao Zé Brilhante, que foi um professor, pai do Renato Abreu. Isso, e gigante. Tudo, dentro dessa situação. E a Eveline era diretora. E o Reinaldo liga para mim, presidente da Paulista. Disse, Mauro, eu soube, através do pessoal aqui, que a Eveline trabalhou como árbitra em São Paulo, muitos anos atrás, que você tem uma boa dirigente e tudo, porque eu estou pensando em fazer uma reestruturação do futebol feminino aqui, paulista. Aí eu brincando com ele, rapaz, você vai me desfalcar, já sei o que é que você quer. Aí, porque a Eveline Almeida tem condição de vir aqui para São Paulo e tudo, me libera o passe dela. Eu disse, tudo bem, eu vou emprestar, ela vai para ir para testar, ver se ela tem condição, mas o passe é meu, nessa brincadeira, né? Porque a gente de federações, a gente brinca que os nossos atletas, os jogadores, são os árbitros. A gente tem cuidado e tudinho com eles e tudo. E dentro disso aí, a Eveline, guerreira, como sempre foi para São Paulo. E gente lá conquistou. Um trabalho perfeito do futebol paulista, com a arbitragem feminina lá, dentro dessa estrutura, e cresceu dentro do cenário da CBF. E, justamente, posteriormente, lá vem o Edinaldo ligar para mim. Mauro, e Eveline Almeida, esse presidente... foi naquela época já da saída do CNM e tudo. Aí eu disse, se o senhor levar, o senhor vai levar a nota 10, agora o passe dela é meu. Aí ele, como assim? Aí disse, Baiano, em qualquer momento eu preciso da Eveline aqui. Aí disse, não, deixa de brincadeira. Aí disse, não, pode, se você levar, ela vai estruturar toda a condição, toda essa situação para você. Eu faço um parênteses, nós temos um quadro feminino no futebol cearense muito bom. Sim. Passou pela mão da Eveline. Foi maravilha. Pois é. Maravilha. A Elizabeth, que é a menina que está trabalhando em competições femininas, essa competição agora, torneio de desenvolvimento, o campeonato adulto e tudo, a Elizabeth está trabalhando. Ela jogou final. Trabalhou a final do feminino, tudinho. Dentro disso aí, já. Eu acho que nós vamos ter um escudozinho pesado dentro do futebol brasileiro. E dentro disso aí, a Eveline é guerreira. Quando chegou na final, os clubes têm aquela tradição de pedir árbitro de fora, que eu acho que nem tem necessidade, e uma logística grande de árbitro para vir e tudinho, e havia necessidade de vir um coordenador. E eu pedi ao Edinaldo, você me empresta aquela jogadora minha para que ela venha a Fortaleza e veja e acompanhe todo o que foi que ela deixou naquela época e tudo. E ela veio. E foi muito felicidade.
porque foi uma final com a Eveline aqui, conhecendo, conversando, fez palestras para os nossos árbitros, mostrou o que é que está sendo feito e o que é que vai ser exigido agora nesse novo trabalho da arbitragem do futebol brasileiro. E eu estou com muita esperança de que haja esse trabalho, porque nós temos uma representante, ela sabe a água do futebol cearense. O senhor está confiante nesse novo modelo aí que o Edinaldo implementou aí dessa arbitragem? O CNM já estava muito desgastado, então ele acabou fazendo toda essa reformulação, tá, o Sintra lá, todos os consultores de fora. O senhor está confiante mesmo? Olha, o Sintra ele é burocrático, ele gosta de trabalho com planilhas, trabalho dentro dessa situação. Eu estou até marcando já com ele uma audiência, eu e o Paulo Silvio, nosso chefe comandante da arbitragem aqui, para que nós possamos apresentar a ele a nossa arbitragem cearense. Ele conhece, claro, alguns árbitros, claro, e tudo, mas eu quero mostrar já aqueles que estão começando, aqueles que estão já com vontade de crescer dentro do cenário nacional. Dentro disso aí, nós vamos apresentar, mostrar. Eu estou com muita esperança. Por quê? Porque tem árbitros experientes por trás disso, do trabalho dele. Dentro dessa condição, dentro dessa estrutura nova. E o Edinaldo está dando toda a condição para eles. Toda a situação para eles, para que eles possam desnudar a arbitragem. E uma cobrança que o Edinaldo está fazendo. Quero árbitros novos. Porque, se você verificar, o CNM trabalhar com um quadro de árbitro muito antigo, inclusive o nosso, que era o Marcelo Lima Henrique, dentro dessa condição. E nós queremos ter que usar, nós temos essa condição de usar. Nós temos árbitros bons aqui. Agora precisa ser utilizado, precisa ser trabalhado. Presidente, essas ligas aí, tanto a LFO como a Libra, estão querendo se unir, estão falando aí que em 27 podem... Não tem perigo de acabar estadual, não, né? Não, de maneira alguma. Estadual é enraizado. Aí você vê um estádio como aqui da final, acabar o estadual. Você vê a luta desses clubes, como nós estávamos conversando, Maranguape, Itapipoca, Crato, querendo subir para uma primeira divisão. Não tem, é dentro já do histórico do futebol brasileiro, os estaduais. Eu não tenho a mínima preocupação com isso. Nós vamos nos estruturar. Nós vamos fazer como nós se lembra na época da Copa do Nordeste. Quando o retorno da Copa do Nordeste, o início de 2010, 2009, o retorno dela, houve um trabalho muito grande. E nós perdemos. O campeonato estadual nosso é cortado no meio. Sim. São 12 datas para um, 12 datas para outro, 13, 11, depende da estrutura. E nós estruturamos para isso. O futebol cearense não sofreu nenhum problema. Infelizmente, alguns colegas de federações, o campeonato estadual nem terminou ainda, por conta de não soube trabalhar essa situação. Nós estamos esse trabalho, como também acompanhamos nossos clubes dentro da Copa do Nordeste. Eu acho interessante a Copa do Nordeste e acho muito mais importante o campeonato estadual, nosso campeonato cearense, nosso manjadinho. Não, nem só, né? Você vê aí, o Vila Nova foi campeão, a coisa mais linda do mundo, 20 anos. Vila Nova, América agora, o Souza na Paraíba. Não, a gente tem exemplos demais. Para mim é impensável, né? Mas quando eu vejo esse pessoal com conversa de liga, de não sei o quê... Então, uma coisa, aí vamos fazer uma liga, nós vamos trabalhar, liga nacional e tudo, essa situação. E o futebol do interior? Onde é que vai ter? Onde é que vai ter o interior dos times pequenos, de base? Onde é que vai ter? Só vai existir 40 clubes grandes? Não existe no futebol. O nosso país é intercontinental, muito grande, para que não possa ter aquele futebol lá em Carateús, para não ter o futebol lá em Juazeiro, o futebol no Iguatu. Tem que ter. Perfeito, perfeito. Presidente, como é que você vê aí, como é que você está se preparando aí para esse brasileiro? Você tem Fortaleza e Ceará, graças a Deus, de volta na elite, com outros 3 clubes do Nordeste, que bom para nós. Você tem, na Série B não tem ninguém, coincidência, só tem um nordestino, né, pai? O CRB na Série B, aí tem Floresta na Série C, e na Série D a gente tem bons representantes. Clubes, tem muito bom. Como é que está o acompanhamento? O que é que o senhor espera desses clubes? Será que Maracanã, Ferroviário, rapaz, poderia Iguatu... É possível, hein, a gente ter novamente um campeão? Como é que o senhor enxerga isso aí? Eu não quero nem ser campeão, eu quero subir. Eu quero subir. Mas eu acho que o Maracanã está fazendo um bom trabalho. Tá? O Júnior Cearense treinando o Maracanã de muito tempo já, faz tempo treinando. O Iguatu está se estruturando, está trazendo o Washington novamente para trabalhar, está trazendo alguns jogadores em serviço disso aí. O Ferroviário está bem, está numa estrutura boa, está tranquilo dentro dessa situação. Quer dizer, há essa estrutura, há essa condição, para que possamos os 4 dar um acesso. Estou torcendo, porque dá a condição de representante na Série C, junto com o Floresta, que o Floresta não caia. Isso. É um trabalho que o Teixeira está fazendo dentro dessa condição e tudo. E Ceará e Fortaleza permaneçam, continuem na Série A. A federação está do lado.
do lado deles, de qualquer momento, qualquer hora, para que possamos. Aqui o futebol cearense continua com a Série C, vai já começar já, junto com a Fares Lopes, tem o Manjadinhos, tem o futebol de base, tudo isso aí nós vamos acompanhar o calendário no segundo semestre. O outro representante é o Horizonte, né? Sim, que alegria, né? O Horizonte ter voltado também, voltou né? bem, e tem estrutura, tem um belo estádio. Isso, exatamente. Os clubes, quando vêm de Menor-Porto, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, e vem o estádio do Horizonte, rapaz, que estádio bacana, que estádio bom. Lembrando ao torcedor que nós recebemos Palmeiras, recebemos Flamengo lá naquele estádio. Total. Quer dizer, o Horizonte também teve dentro do Senado Nacional um trabalho muito importante. Agora eu queria que você me dissesse como é esse negócio desse convite, porque você... Rapaz, futsal, se o Brasil quiser alguma coisa, é só lhe chamar, né? Rapaz, eu queria só que o senhor me esclarecesse. Como é o convite? O Edinaldo chega assim, Mauro, rapaz, vai ter aqui Eu vou contar uma historinha para vocês. É lá. Houve uma situação na FIFA. Eu brinco muito que muitas coisas acontecem comigo no momento que eu estou no local. Nós estávamos no congresso da FIFA e o presidente era o Marco Polo. Certo. Aí chegou para mim na minha sala e disse, Mauro, porque lá na FIFA cada um fica no seu setor lá para poder debater, conversar. A minha sala, estou dizendo, é a sala da Comebol. Certo. Mauro, tem um negócio lá, um tópico aqui de falar sobre futsal. Eu não sei nem por onde é que vai. Tu sabe alguma coisa, que tu é do Ceará, porque o futsal cria a história do futebol de salão. Ele disse, presidente, eu não sou ligado ao futebol de salão, mas conheço muita gente do futebol de salão, depois futsal, conheço a história do futsal, conheço o trabalho que o futebol fez, o trabalho que era grandes jogos, grandes atletas que passou pelo futebol de salão aqui do Ceará, lá do Ceará e tudo, e posso lhe acompanhar. E assim fiquei. E fiquei cadastrado na FIFA como representante do futebol brasileiro no futsal. E dentro dessa estrutura passou o Marco Polo, passou o Rogério e tudo. E sempre, quando havia qualquer situação de futsal na FIFA ou Comebol, chama-se Mauro Carmelho. E eu fui acompanhando desse trabalho e tudinho. E ficou dentro, e depois dessa estrutura, houve um problema da FIFA com o Brasil e com um país da África. Eu sabia até o nome, esqueci. Somente os dois que não era representado pela Confederação, pela Federação Nacional. Aqui era representado pela CBFS, nosso antigo e saudoso Aécio Borba. O Brasil jogava com o escudo da CBFS, não jogava com o escudo oficial da competição. E houve um intimato da FIFA. A partir de agora, isso foi em 2012 e 2011, a partir de agora, o futsal tem que ser representado pela CBF. Aí, mão na cabeça, a CBF. E agora o que a gente vai fazer? E a Nossa Senhora, a CBFS estava com um problema, ainda está, problema financeiro muito grande, devendo jogadores, devendo a fornecedores e tudo. Aí quem liga para o 85, que é o Mauro Carmelho. E eu fui lá. Eu disse, não tem problema, eu conheço muita gente, vai muita gente me ajudar dentro dessa estrutura. É uma reestruturação do futsal brasileiro. E dentro disso aí fui pescar e fui atrás do Lavoisier Freire, que foi nosso goleiro do Sumov, tem uma história, goleiro do mundo, foi pro Vasco, depois foi pro Carlos Barbosa, tem uma história muito bonita de seleção e tudo. Lavoisier, você vai ter que me ajudar, macho velho. Conversa de cearense. E aí sim foi. Nós temos lá o Lavoisier coordenando o futsal. Eu sou como fosse um assessor da presidência dentro dessa situação e dentro dessa estrutura nós estamos, desde 2011, trabalhando. Nós tivemos na Lituânia, na Copa do Mundo, perdemos a primeira Copa, porque era uma estruturação, a CBF não sabia nem o que era o futsal, tratou o futsal como é o futebol e é diferente. Quem é do futsal sabe que é um pouco diferente o trabalho. Perdemos a Lituânia, nós fomos terceiro colocado. Tivemos em Uzbequistão, já fomos ex-campeão, já foi um trabalho já de 3 anos depois, foi importante. Dentro disso aí, ganhamos já 2 Copa América pelo masculino, ganhamos já 2 Copa América pelo feminino, dentro dessa estrutura que está sendo feita. E nós estamos coordenando junto com o Lavoisier, trabalhando junto com o Lavoisier, somente seleção. Porque o futsal local, interno, ainda continua para a CBFS, junto com a Liga.
tem a Liga Nacional, o trabalho que a gente acompanha, a gente vê, a gente observa, e tudo dentro dessa estrutura. E nós tivemos agora em Sorocaba, que foi a Copa América, inclusive o treinador é o Wilson Saboia, que é nosso cearense, grande professor, muito feliz, nós estávamos lá por conta dessa conquista das meninas, porque havia o interesse de ir para Filipinas, que vai ser a próxima Copa final do ano. E dentro dessa estrutura, nós estamos trabalhando com mesma vontade, mesmo desejo de que nós crescemos o futebol cearense, nós vamos resgatar o futsal brasileiro dentro do cenário nacional. Claro, e dando alguns pitacos, às vezes, junto com o Madeira, que é o presidente da CBFS, ou o próprio Felipe, que é o presidente da Liga Nacional. Mas você está gostando? Tá, pelo jeito tá, né? Sim. Jeito para o negócio. Se não sabia que era muita coisa, agora sabe tudo, claro, né? A gente pesca. O Google é uma beleza. A gente pesca e conversa muito, ouve muito. Eu era torcedor de futsal. Era torcedor de futebol de salão do Aécio de Borba. Exato. Ia para o Aécio, ia para o Paulo Sarazar, te acompanhava aqueles grandes jogos do Sumov, acompanhava os clássicos com o Açu, que era o Armazém do Sul, o Banfó e tudo. Tudo isso aí eu acompanhava. E tinha, claro, dentro do futebol, mas acompanhando o futsal. Aí eu tive e tenho vários amigos dentro do futsal. Não vou nem falar nomes, mas eu posso falar de um, que é o Silvio Carlos, que era ligado. O Carlos Mesquita também, o Sacha Jucá. Quer dizer, eram grandes amigos que a gente tinha dentro do futsal. E a gente pescava alguma coisa, procurava. Eles já estavam dentro do futebol e a gente um pouquinho do futsal. Rapaz, espetacular. Você é doido. Não sabia que tinha sido esse negócio lá, não. Mas que bom, tá dando certo, né? Tá dando certo, tá dando certo. E o que é que a gente tem mais? O Mundial. O senhor vai? Então o senhor deve ir para o Mundial. Talvez, eu não posso dizer, porque vai depender do Adinaldo, né? Vai depender do papel dele, da caneta dele, né? Mas do jeito que o homem está cheirando a taça, né? Ele já deve dizer, não, Mauro, é para ir. Presidente, voltando a falar de futebol, eu queria que você pudesse falar agora um pouco sobre o Brasileirão. Como é que você vê aí 5 clubes nordestinos? O senhor tem contato lá, Bahia, Pernambuco, como é que tá os clubes? Todo esse trabalho que é muito importante para nós, né? 5 clubes aqui, é a primeira vez na história. Poderiam ter mais. Eu torço ainda que o CRB tem essa condição, o futebol alagoano, a gente permaneça com Bahia e Pernambuco junto e o alagoano suba. A gente conversa muito. Nós temos um problema de regionalização. Gente, olha, vocês não imaginam, ou o torcedor, aquele que é mais apurado, imagina como é difícil o Ceará viajar para o Sudeste, depois volta para o Sul. A tabela que é feita pela inteligência artificial da CBF massacra a gente, porque a gente vai lá jogar com o Internacional, volta para jogar com o Bahia, depois sai de novo para jogar com o São Paulo, depois volta com o Corinthians, vai e volta, dificilmente tem 2 partidas consecutivas dentro dessa estrutura, e tem um trabalho de que, aqui no caso, Ceará quando joga fora, Fortaleza tem que jogar em casa. É difícil. A gente brinca muito que a gente brinca com uma inteligência artificial, funcionário da CBF, que faz essa tabela. E a gente sofre por conta dessa condição. Clubes que são do Sudeste, não. Vão lá para o Sul, que é mais pertinho, vão para o Nordeste, mais pertinho. Como também do Sul. Sofre o Internacional, o Grêmio, o Juventude. É tanto que no Paraná não tem nenhum clube. Hoje é incrível. Porque não é a condição também de sufoco, de vir para o Nordeste, de jogar e depois voltar novamente. É a logística, é o trabalho. Os clubes estão trabalhando no sentido de fretar aviões para poder ter essa condição de voo mais tranquilo, terminar o jogo, voltar para o jogador vir para casa, dormir, descansar e tudo com a família e voltar somente outro dia. É sufoco, mas nós estamos trabalhando dentro dessa condição, dando todo o suporte aos clubes. Claro, é o trabalho deles. Nós apenas assessoramos, ajudamos e apoiamos. Presidente, como é que está? Não sei se o senhor está por dentro mesmo, porque são muitas coisas, mas aquele negócio do reconhecimento dos títulos do Norte e Nordeste. Sim. Ficou um período que a CBF ia dar uma analisada. Como é que está? O senhor sabe dizer? Ceará, Fortaleza e Esporte estão trabalhando nisso aí. É um dossiê muito bom, muito bem feito, muito bem organizado. Eu vou dizer a você, falta apenas uma reunião para que possamos fazer um dossiê completo. Nós resolvemos, junto com a direção dos clubes, trabalhar essa situação dos 3 juntos, para que possamos levar para o Edinaldo. Mas ele já sabe do assunto, conhece, lembra da época, quando ele estava lá na Bahia, em Vitória da Conquista, que é o município dele, lembra dessas competições e tudo, para poder ser analisado. E, se Deus quiser, dar o deferimento. Mas falta pouco para essa estruturação. O esporte, através da Federação Pernambucana, parou um pouco, porque estava com um problema de direção, de organização do clube, mas voltou novamente. O Ceará também estava com aquele problema de João Paulo, fica ou não fica, mas já está fixado. O Fortaleza
Fortaleza mais estável administrativamente, nós vamos juntar o dossiê para que possamos mandar já para a CBF. Mas você tem esperança que dê certo? Eu tenho, está muito bem feito, está muito bem organizado, historicamente, pesquisa muito bem feita e tudo. Eu acredito que sim. Você contratou, falando um pouco da federação, você contratou o Neivaldo. Que contratação, né? O que é que você tem? Como é que ele está lá? Está adaptado bem? Está se adaptando. É diretor de competições, gente. Trabalhou, é entrevistado aqui. Comebol. Trabalhou na época da Comebol. Nós precisávamos ter aquele know-how dentro da competição. Aquela pessoa que tivesse conhecimento, tivesse estrutura, tivesse o trabalho, a experiência dentro da própria CBF. É mais fácil. Neivaldo, entre em contato com a CBF no competição para ver essa situação do jogo do Maracanã, porque não pode ser 4 horas da tarde, porque está marcado 5 horas e tudo. Ele entra diretamente já com a CBF. E nós teríamos que fazer aquele trabalho burocrático de mandar documento, tudinho. É uma facilidade muito grande. E a experiência, a bagagem que ele tem, por ter trabalhado na Comebol, por ter dentro da CBF o setor que ele tem estruturado, conhece todo o trabalho, eu acho muito importante. O Neivaldo está bem adaptado, já conhece a história, um pouquinho do futebol cearense e tudinho. Brincando ontem comigo em reunião, ele disse, nós vamos trabalhar agora a situação da terceira divisão. Eu disse, agora você vai comer poeira, meu filho, porque lá os estádios da terceira divisão é um pouquinho mais fraco que o da segunda. E ele está muito entusiasmado com isso. Pô, e ele foi aqui e falou, foi um pedido meu, ele disse, não, fique tranquilo que nós vamos trabalhar sem essa parte do interior, da Série B, da Série C. E aquela calma dele e tudo. Rapaz, é um negócio ele disse, sério, né? Presidente, tenha paciência, eu já sou muito agitado e tudo dá certo dentro dessa condição. Mas o homem daquele dali, ele vive uns 100 anos, viu, presidente? Sem nenhum, rapaz, ele veio aqui e falava manso, disse, rapaz, como é que pode? Pô, presidente, a gente tá chegando no fim, o Tadeu acabou de me falar ali que tinha tanta coisa pra gente falar aqui ainda. Eu queria falar sobre FCF TV. Eu quero falar sobre o nosso sub-20. É um afiliado seu, viu? FCF-TV. Sem dúvida, queria muito falar. Parabéns pelo trabalho. Que negócio espetacular. Está profissional, está bacana tá demais. Está outro nível. Outro nível. Nós, inclusive, estamos trabalhando já para instalar em outras federações. Eles vêm pescar o que nós estamos fazendo e tudo dentro dessa estrutura. Nós não passamos um jogo do futebol cearense que não é transmitido. Isso é um orgulho muito grande. Imagino. Queria muito falar sobre a FCF TV, o Jaime, o trabalho deles lá de tudo, como é. Seleção brasileira, o senhor precisa trazer para cá. Isso aí sempre foi cobrado. Eu não posso chegar para o Edinaldo, como eu já pedi, novamente, e ele vai me dizer, e o Castelão? Nós precisamos ter a condição de segurança do gramado e a estrutura do Castelão. O torcedor tem que lembrar que o Castelão foi feito em 2013. Nós temos 12 anos que não houve nada dentro, internamente. Há uma reestruturação, tem que ser feito isso aí. Eu tenho que me sentar com calma, com o Rogério, sentar com o governador, para ver o que é que pode ser feito. Lembrando que, em 2017, nós temos a Copa do Mundo de Futebol... 2027, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Isso aí já está ajustado, acertado para o Castelão. E nós vamos ter que fazer essa reestruturação do Castelão. Aí, quem sabe, antes disso, a gente possa trazer a nossa seleção. Rapaz, como eu disse, a gente tinha muita coisa para falar. Presidente, obrigado, viu? De coração, é sempre bom falar. E passa rápido, viu? Conversar sobre futebol cearense é bom demais. É muito rápido. Eu queria uma resenha aqui. Eu, o senhor e Luizinho Torquato aqui. Aí é o perigo. Aí é uma história. Vila Nova. Ave Maria. O Vila Nova também seria uma boa história também. Seria bom tem muita gente. Coisa boa, e tudo. A gente vê, Kebs, como passa rápido. A gente, garotos novos, começando você, Alano Maia, o Luizinho, o Tarvino Hermana, o de Assunção lá do Tapipoca, e Kleber Lavô, e hoje a gente está passando pela experiência já dos cabelos brancos, já com netos, e dentro dessa estrutura, a gente vê passando a nossa história. E é muito importante ver o que foi o futebol cearense naquela época e ver o que o futebol cearense hoje é. Obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado de coração. A gente faz porque gosta. Eu gosto muito do futebol cearense. Fui criado dentro do futebol cearense. E dentro do futebol cearense, se Deus quiser, a gente vai subir ao céu. Sem dúvida. Gente, esse foi Mauro Carmelo, presidente da Federação Cearense de Futebol. Eu disse para mim, esse homem poderia ser um dos vices lá, mas não quis. Quer cuidar do nosso... Não, eu gosto aqui. Quer cuidar aqui do futebol cearense. Obrigado, presidente. Sucesso mais uma vez. Abraço para a turma toda lá. Você que chegou até aqui é porque você gostou, então deixe seu joinha, sua curtida, que ajuda demais. Você que está aqui no canal do blog no YouTube. E sempre lembrando, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje o querido presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelo. Gente. Até a próxima. Um abraço.